um prazer imenso estarmos aqui hoje para a apresentação do trabalho de conclusão do curso de terapia de casais e famílias, realizado pela aluna Andréia Rodrigues Correia, aqui no Instituto de Educação em Psicologia, IEP. O tema do trabalho da Andréia é a comunicação familiar no desenvolvimento de pessoas com deficiência visual. Eu vou fazer uma pergunta para a Andréia, para que ela nos conte, como foi a escolha desse tema. Boa tarde, meu nome é Andréia, sou psicóloga há 6 anos, estou concluindo o curso de pós-graduação do IEP. Por que você escolheu esse tema, Andréia? Porque tem pouca coisa escrita sobre ele. E você acha que estudar a comunicação familiar vai contribuir de que forma? Vai contribuir porque na comunicação as pessoas precisam saber que a comunicação é importante para as pessoas com deficiência visual. O que elas fazem quando elas se comunicam melhor, quando elas têm com quem se comunicar? Organizam seus pensamentos, são mais afetivas, organizam suas ideias, o desenvolvimento psicológico também fica mais fácil de lidar com as pessoas com deficiência visual. Não só com as pessoas com deficiência visual, com qualquer ser humano. Andréia, e qual foi o teórico que te ajudou a pensar sobre essa temática e a desenvolver este trabalho? Lev Vygotsky. Por quê? Porque eu assisti, peguei um documentário dele e fui em 3 instituições, 2 em Anápolis e 1 em Goiânia. Fui na Biblioteca Municipal de Anápolis. Peguei alguns deficientes e a professora enxerga, para eu estar passando esse documentário. Para eles foi um aprendizado, porque eles nunca tinham ouvido falar desse documentário. Fui em outra instituição, na Associação dos Deficientes Visuais de Anápolis, também passei esse documentário, abri depois para eles debaterem. E eles chegaram à conclusão que é muito importante a comunicação familiar. Depois realizei essa pesquisa no SEBRAVE, aqui em Goiânia, com deficientes, uma mãe de um aluno e uma professora também, que enxerga. E elas falaram que é muito importante, sabe? Elas ficaram surpreendidas. Esse documentário mostrou coisas para elas que elas não sabiam. Então elas me falaram que ela aprendeu muito com esse documentário e depois teve pessoas que foram assistir para adquirir mais conhecimentos. Então significa que no documentário, como que é o nome do documentário, Andréia? Borboletas de Zargotsky. E nesse documentário, o Vygotsky mostra que o desenvolvimento humano é possível em quaisquer circunstâncias, inclusive nessa de ter uma deficiência visual. Não só na deficiência visual, mostra também pessoas com deficiência intelectual e visual, com deficiências múltiplas, e elas se desenvolvem. É só saber lidar com a diferença. E você acha que ensinando as famílias a desenvolverem a comunicação com os filhos deficientes visuais, você vai poder contribuir como psicóloga com o desenvolvimento das famílias também? Vou. Isso também que eu escolhi esse tema. Certo. E você se lembra, Andréia, de alguma coisa que foi muito significativa nesse documentário para você mesma? Eu lembro. O que me marcou foi o Yuri,
A Natasha, quando ela chegou lá, ela não sabia nada, ela foi aprendendo, e ela é um exemplo de vida para nós. Esse documentário é na Rússia, em Moscou. E o que mais me marcou também foi eles tendo o coral deles estarem inseridos na sociedade. Tá. André, o que mais chamou sua atenção no documentário? São as pessoas, né, naquele instituto que estão lá para aprender, para se desenvolverem. Porque esse documentário é em Zargotsky, na Rússia, e lá eles têm bastante abertura diante da sociedade. Eles têm um coral, que mostra no final do documentário. A Natasha, quando entrou lá, ela não conhecia nada. Ela já saiu de lá, formada, ela é psicóloga e filósofa. O companheiro dela também, foi muito importante a comunicação dela com o companheiro, porque ele ajudou ela a se desenvolver depois de formada. E ela possui 3 filhos hoje. Muito bem. Então, quer dizer que a família pode ajudar o deficiente visual, filho com deficiência, um membro da família a se desenvolver, se enfatizar a comunicação da família, né? É isso que você pretendeu mostrar e é com isso que você pretende trabalhar, André? É. Isso aqui também é uma forma de dizer para as pessoas que dentro da terapia de casais e famílias tem essa possibilidade, né? Tem. E para isso o curso foi importante para você? Não só importante, quanto gratificante e satisfatório. Então eu tenho que agradecer aqui a minha família, que me apoiou no meu trabalho, a minha supervisora e aos meus colegas. Ok. Então, para concluir, né, seria interessante você dizer para as pessoas assim, com uma frase aí, o que é que você mais aprendeu com tudo isso? Esse curso, eu aprendi com tudo isso, que é o renascimento, que é uma experiência de vida nova. Qual foi assim, o percurso que você fez na elaboração desse trabalho, André? Foi começando por aquela ideia de autores sobre a comunicação, de que é impossível não comunicar, né? Que todas as pessoas se comunicam de uma forma ou de outra, por meio da comunicação ou digital, ou a comunicação analógica. Você estava falando aí dos gestos, das expressões. Claro, né? Porque, gente, olha, é impossível a pessoa, o ser humano, não se comunicar, né? Como já, o autor Edon Jackson e o Oxlavic, né? Porque a criança comunica até através do choro. E a pessoa com deficiência visual, ela comunica através da audição, comunica através do tato, através do diálogo, da conversa. O deficiente auditivo comunica através da linguagem oral, escrita, sinalizada, através, quando a criança é cega e surda, através dos gestos. Lá no filme também fala através das vibrações da caixa torácica, né? Que filme? O Borboletas de Zargotsky. Que filme é esse? É um O documentário. documentário Borboletas de Zargotsky. Que mostra o instituto em Zargotsky, que mostra a inserção do deficiente visual na sociedade. Eles fazem a apresentação, eles são preparados para a vida, tanto na escola quanto fora da escola. E isso foi o método de Vygotsky? Foi. Lá em Zargotsky. E funcionou.
É o que nas escolas precisa ter, porque infelizmente aqui no Brasil a inclusão só está no papel. Os professores, as famílias, a sociedade precisa estar preparada para incluir, porque é muito fácil falar, não, a escola aceita o aluno, aceita, mas o que adianta ele fingir que ele está aprendendo e que o professor está ensinando? O que adianta ele estar no canto lá, está só como ouvinte, ele não está aprendendo, ele não está interagindo? Não resolve nada. Então o Bigodes propõe a interação social. Propõe a interação social e a comunicação. Muito bem. E aí você lembra, né, André, de todo o trabalho empírico que você fez? Lembro, foram realizadas várias entrevistas. Eu realizei na Biblioteca Municipal em Anápolis, realizei na Associação dos Deficientes Visuais em Anápolis e realizei no SEBRAVO em Goiânia. Para que eu realizei em 3 grupos diferentes? Para obter opiniões diferentes. Para construir informações diversas. E foi rico isso? Demais! Boa tarde. Meu nome é Andréia, eu sou psicóloga há 5 anos. E esse documentário que eu quero apresentar para vocês é para mim o meu TCC da minha pós em terapia sistêmica familiar, construtivista e psicodramática. E eu sugiro, gente, que vocês assistam depois esse documentário. Por quê? Porque é um exemplo para nós, porque tem muitas pessoas, né, que não sabem lidar com as diferenças, que não é o caso nosso, porque nós estamos batalhando, lutando, estudando, né? Veja a Marta que trabalha aqui no SEBRAVO, tem a mãe de 2 alunos que trazem seus filhos, tem o Ender, tem o Paulo que faz faculdade no Maranhão, tem o Ender que trabalha com esportes lá no Mato Grosso do Sul e trabalha com raio-x, é músico, tem o Jová, tem o nome, Francisco que está estudando também. Então, gente, vocês são exemplos. Então nós vamos estar passando o documentário, depois nós vamos estar discutindo. O que levou você a trabalhar com pessoas com deficiência e qual o tipo que você veio para o SEBRAVO? Olha, eu cheguei no SEBRAVO em 93. Eu vim porque eu tinha uma amiga que era assistente social e trabalhava no antigo Instituto Artesanal do SEGS, a Sueli. E ela me trouxe quando eu passei no concurso e estou aqui até hoje. Então, no início eu entrei como ledora, né, para os meninos, para os alunos. Depois eu comecei a trabalhar a ciência e a biologia. E depois eu passei para a produção de livros em braille, fazia principalmente matemática. E hoje eu estou na coordenação pedagógica do SEBRAVO. Então, amo isso aqui, muitos anos aqui dentro. Então acho que foi um aprendizado enorme na minha vida, conviver com pessoas especiais e estar trabalhando, desenvolvendo um trabalho atualmente nessa área. Tem que ter dedicação, tem que gostar, é o que você já falou tudo, né? É uma história, a sua vida, né? Verdade. É um serviço onde você tem que vir e estudar. Não pode ficar lá quietinha, né? Só entrar porque você não está na sala de aula com uns 30, 40 minutos, porque aqui realmente nós não temos 30, 40 dentro de uma sala. Mas a gente tem que se dedicar muito mais, porque aqui nós vamos fazer o nosso trabalho e ainda às vezes ser o olho do outro, né? Nós seríamos aí um terceiro olho, no caso. Então, é muita dedicação e estudo, não pode ficar sem estudar. Aliás, o segredo de um bom profissional é o estudo, estar sempre investindo no estudo, seja em qual área for. Marta, deixa eu só te fazer uma pergunta. Por exemplo, você como professora, como docente,
qual é a sua análise em relação ao sistema? O que precisa mudar, ou seja, para que o deficiente, de uma certa forma, tenha um melhor aproveitamento, para que ele disponha de todos os mecanismos, todas as ferramentas? O que o sistema tem que fazer que ainda não fez? Olha, eu acho que há muitos, acho que não vão concordar comigo, mas os primeiros anos de vida da criança, ele teria que estar dentro de uma escola especializada, né, os primeiros anos de vida, né, para fazer a alfabetização. Porque do jeito que está aí, você pegando a criança, né, que tem deficiência, jogando dentro de uma sala com 30, 40 alunos, é muito difícil ele aprender a ler e escrever. Para ele conseguir acompanhar os outros, é quase um milagre. Por quê, gente? Uma professora que está lá dentro daquela sala de aula, ela não vai dar conta de dar a atenção que aquela criança precisa. Então, eu acho que os primeiros anos seria dentro de um centro especializado. Aí, depois que ele aprender a caminhar com as próprias pernas, ele passaria para a rede regular. É isso a minha opinião. Ele teria que aprender todas as técnicas, né? Utilizar uma informática, porque isso aí ajudaria a criança demais. Ele aprendeu a ler e escrever, já começaria com a informática. E aí teria todas as atividades de motricidade, OM, para ele ser integrado dentro de umas abas, que aí sim ele deveria ser integrado dentro das escolas. E não do jeito que a gente está fazendo, porque a gente pega a criança, ele às vezes nunca frequentou a escola, vai para uma escola que a professora não conhece o braille e é jogado lá dentro. Como que essa criança, sendo que a professora não tem orientação nenhuma, ela às vezes não tem conhecimento, ela não foi preparada para aquilo, a gente não pode nem condenar, e joga uma criança lá, sendo que ela não sabe braille. Como ela vai alfabetizar essa criança se ela mesma não sabe braille? Então, eu penso que a gente deveria primeiro preparar essa criança para ser colocado dentro das escolas de rede regular. Não só a escola, a família também tem que ter o preparo, está preparando. Verdade. Ok, a gente acabou de ouvir a opinião da professora Marta. A professora, ela atua aqui no SEBRAVE. O que é o SEBRAVE, professora? É Centro Brasileiro de Reabilitação, não é isso? De reabilitação visual. Ok. E pedagógica também, né? Nós temos a parte pedagógica também. Nós ensinamos a alfabetização para as crianças da educação infantil e alfabetização.